A paz do Senhor a todos vocês. Acabei de compartilhar com vocês aí um vídeo, aí um tema para a vossa meditação e quero compartilhar mais um tema com você. Lembra aquela passagem de quando Jezabel ela declara a morte do profeta Elias? E Elias ele foge para um deserto. E debaixo de um pé de zimbro, Elias ele pede a sua própria morte. Então vamos lá. O primeiro tema desse, vocês lembram daquela passagem de quando Abraão se despede de Agar e Ismael e dá a eles apenas um odre de água e alguns pães. E caminho errante ela vai para o deserto de Berseba. E deserto de Berseba significa lugar de um novo recomeço. Talvez alguém tá vendo esse vídeo e eu acredito que Deus está ministrando a tua vida dizendo que Ele permitiu você passar por esse deserto para que houvesse um novo recomeço na tua vida. Agar significa fugitiva ou forasteira. Ismael significa Deus ouve. Então eu estou dizendo para você que esse deserto que você está passando, Deus permitiu para que houvesse um novo recomeço na tua vida. Filho na Bíblia significa testemunho de vida e história para contar. Escute, ainda nesse deserto de Berseba, esse deserto de Ávila, onde segundo a história vai dizer que tem ouro, bidélio, onix, onde a história vai dizer que tem um único rio que pertencia ao Jardim do Éden, o rio por nome de Pison. Ainda nesse deserto que você está passando, Deus está dizendo, você vai ter testemunho de vida, história para contar, porque haverá um novo recomeço. Mas pegue lá. Uma certa feita, o próprio Deus, no livro de 1 Reis, seu capítulo de número 17, o seu versículo de número 3, Deus disse, Elias, foge para o deserto do ribeiro de Quirate. Quem mandou Elias fugir? Deus. Então pega esse tema. Fugir de uma briga não quer dizer que você é um covarde. Vou dizer de novo. Fugir de uma briga não quer dizer que você é um covarde. Se Deus está dizendo foge, se afasta, é porque Deus não quer ver você envolvido, embaraçado, no meio de contenda, de intriga, de briga, de confusão. Deus não quer ver você envolvido, embaraçado, no meio de fofoca, de fuxico, de mexerico. Quando Deus fala, foge para o deserto do ribeiro de Quirate, aqui ribeiro de Quirate significa cortar pela metade, ou da forma que Deus quer, ou do jeito que Deus quer. Quando você entender que o deserto que Deus lhe enviou, você entender que é da forma que Deus quer e do jeito que Deus quer, acredite. Então todas as manhãs e no final da tarde, Deus vai enviar a providência para suprir as suas necessidades, assim como supriu a necessidade do profeta Elias lá no deserto do ribeiro de Quirate. E por que a necessidade de Elias era suprida? Porque ele entendeu que é da forma que Deus quer e do jeito que Deus quer. Talvez você está tendo dificuldade de aceitar, de se adaptar, de se familiarizar com esse deserto que Deus te enviou. Talvez você está indagando, questionando, se queixando, até mesmo desabafando, dizendo, Deus, eu não aceito. Mas quando você aceitar que é da forma que Deus quer, do jeito que Deus quer, acredite, Deus vai suprir as tuas necessidades. Você lembra Ezequiel 37? A mão de Deus levou Ezequiel em espírito a andar sobre um vale de ossos secos. Então escute, mão de Deus significa domínio, poder, governo. Deus está dizendo, ainda que eu levei você, eu conduzi você passar por esse vale, Deus está dizendo, Ele ainda está no domínio de tudo. Ele ainda tem o controle de tudo. Ele ainda governa, Ele reina, Ele rege. A mão de Deus está no domínio dessa situação. Mas o que me chama a atenção é que Elias, dessa vez, ele foge para um deserto sem Deus mandar ele ir para esse deserto. Ele simplesmente foge e nesse deserto ele senta debaixo de um zimbro.
Hã? E me chama a atenção que lá em Isaías 33, versículo 9, vai dizer, o Saron está se tornando um deserto. Uma coisa é quando você foge para um deserto e Deus está dizendo, eu permiti você passar por esse deserto para que haja um novo recomeço. Outra coisa é quando Deus envia você para um deserto, porque Deus está dizendo, fugir de uma briga não quer dizer que você é um covarde. Deus apenas está te afastando de uma situação. Mas a preocupação de Deus é quando você mesmo foge para esse deserto. Você era Saron, mas está se tornando deserto. O coração de alguém está endurecendo, está enrijecido, está se fechando, está se petrificando pelo momento ao qual você está passando. Talvez por causa de uma perseguição como Elias passou. Mas quando Elias ele deseja a sua própria morte, Elias significa Deus é Jeová. Jezabel significa Baal exalta ou esposa de Baal. E Baal vem da tipologia que quer dizer grande confusão. Então Jezabel, num significado, em outras palavras, quer dizer aquela que promove a confusão ou aquela que tem parte com essa confusão. Quando Elias ele foge, ele pede a sua própria morte, é porque na cultura, na tradição de Elias, não existe honra, não existe glória, não existe mérito, não existe propósito para um homem degladiar uma batalha com uma mulher do gênero feminino. Quando Elias ele pede a sua própria morte, ele estava dizendo, Deus, eu já vivenciei, presenciei, testemunhei os seus feitos. Eu já contemplei a sua glória. Mas essa perseguição que eu estou sofrendo, se não há honra, se não há glória, se não há propósito, se não há mérito nisso, Deus, tira minha vida, me recolha. Porque se não há honra em eu degladiar uma batalha, nessa perseguição que eu estou vivendo, é melhor o Senhor me recolher, é melhor o Senhor me matar. Por quê? Porque ele está vendo uma mulher que declara ou promove ou está causando uma confusão contra a vida dele e ainda anuncia que vai arrancar a cabeça dele em uma bandeja e mostrar toda a casa de Israel. Lembra da filha da erudita, que ela está dançando para Herodes? E Herodes vai dizer, declara-me o que você quer, que eu dou metade do meu reino a você. E ela diz, eu quero a cabeça de João Batista. Por quê? Porque todos sabem que a vida de um profeta vale mais do que a metade do reino de um rei. E a história vai dizer então que a cabeça do homem, a cabeça da mulher é o homem, a cabeça do homem é Cristo. Então quando Jezabel diz que vai arrancar a cabeça de um profeta, ela está dizendo, eu vou embaraçar esse homem com uma confusão. Eu vou envolver ele com uma confusão. Eu vou abalar a estrutura desse homem de Deus. Porque todo profeta sem cabeça significa um homem sem direção, um homem perdido. O que eu estou dizendo é que talvez alguém está vivendo isso. Talvez alguém está provocando e causando uma confusão envolvendo o seu nome, envolvendo a sua pessoa. Talvez alguém quer embaraçar você com uma confusão, uma contenda, uma intriga, uma briga. Entende o que Deus está falando? Você está entendendo o mistério de Deus aí? E talvez você está tão desanimado, você está tão desmotivado, tão desencorajado, tão descrente, tão desesperançoso, com esse levante, com essa afronta, essa perseguição, essa batalha que estão degladiando contra a sua vida, que você desabafou dizendo, Deus, me mata, tira a minha vida. Porque se essa situação não tem honra, não tem glória, não tem propósito, não tem mérito algum, me mata logo, Deus. Me recolha. E talvez alguém está ouvindo essa mensagem, e talvez você não deseja mais viver, por causa da situação do momento que você está passando. Quando Deus ele vê a desistência de Elias, Deus alimenta Elias uma vez. Alimenta Elias 2 vezes. Alimenta Elias 3 vezes. Porque Deus não desiste de alguém que tem chamado. Deus não desiste de alguém que tem vocação, de alguém que tem ministério.
Deus não desiste de alguém que tem dom, talento, potencial, de alguém que tem promessa. Eu estou dizendo para você, Deus não vai desistir de você. Mesmo que você está desabafando e dizendo, Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, basta, eu cheguei no meu limite. Mesmo que você está dizendo, Deus me mata, mesmo que você... mesmo que você está vivendo esse conflito de sentimento, de espírito, e você não deseja mais viver diante dessa situação que estão degladiando contra a sua vida, Deus está dizendo, eu não vou desistir de você. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo? Eu não vou desistir de você. Aí Deus está dizendo, eu vou te alimentar, vou te sustentar, vou te fortalecer, vou te fortificar. Eu vou renovar você, eu vou reerguer você, vou levantar você. Eu vou colocar você de pé e vou dizer para você, levanta, come, bebe, porque muito longa é a sua caminhada. Aleluia. Pai, Senhor, pastor Reginaldo, Regis Cavalcante, meu amigo, eu tô com saudade de você, mano. Tu foi embora, tá dirigindo aí uma grande obra, acredito. Tô com saudade de você, Pai, Senhor, irmã Suzy Oliveira. Acredito que essa palavra tá falando com você. Eu estou dizendo que Deus não vai desistir de você. Ele compreende o momento que você está passando. Só Ele é capaz de entender o seu desabafo. Talvez se você falasse para outra pessoa que você não deseja mais viver, que você está orando para Deus te matar, que você está orando para Deus te recolher, talvez algumas pessoas não iriam entender, iriam te criticar. Mas só Deus sabe o porquê você está falando que você não aguenta mais. Pega esse tema. Vocês lembram quando Jesus ele subiu ao Monte Getsemane? Ele sobe com 11 discípulos, não 12, 11 discípulos, porque Judas já havia se afastado de Jesus. 11 discípulos, quando ele sobe o monte, uma parte do monte ele diz, dos 11, 8 de vocês fiquem aqui. E agora dos 11, 3 de vocês suba comigo, Pedro, Tiago e João. Quando ele sobe mais um pouco, ele olha para os 3 que sobrou dos 11 e ele diz, vocês fiquem aqui. Eu vou subir mais um pouco e vou falar com o Pai, mas vocês orai e vigiai, ou vigiai e orai. Percebe que tem situação que você pode falar com toda a igreja? Mas tem situação que você só pode falar com Pedro, Tiago e João, porque só amigos próximos, íntimos e chegados que vai te entender. Mas tem situações que você só pode falar com o Pai. Só o Pai vai entender o que você está passando. Quando Jesus diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabe que se ele fala isso na presença da igreja, dos discípulos, se ele fala isso na presença de Pedro, Tiago e João, eles não iam entender. Só o Pai podia ouvir o desabafo de Jesus. Então escute. Tem desabafo seu que só o Pai pode ouvir. Tem desabafo seu que se você publicar na rede social, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, lá no Message, ou com alguns amigos, eles não vão entender. Eles vão te criticar. Passe no que eu vou te dizer. Ainda que são amigos, eles não vão entender o que você... eles não vão entender o seu processo de choro, o seu sofrimento. E alguns deles vão até mesmo te acusar, te julgar. O Senhor está dizendo, essa situação fale apenas comigo. Se for possível, entra no quarto, fecha a porta, tranca a porta do quarto e fale comigo. Porque eu te entendo. Sou eu que te sustento, eu que cuido da tua manutenção. Elevar a séria. Emiando Evácia. E Deus está dizendo, Elias, através de você eu ainda tenho rei a ungir, por nome de Jeú. Através de você, Elias, eu ainda tenho profeta para ungir, por nome de Eliseu. Está entendendo que seu ministério não parou?
O seu ministério não acabou, ainda que uma Jezabel tentou degladiar uma batalha, ainda que Jezabel tentou embaraçar seu ministério com uma confusão, ainda que tentaram matar seu ministério, ainda que tentaram acabar com a sua história, com o seu nome, Deus está dizendo, eu ainda tenho obra a fazer através da tua vida. Porque rei, ele assenta no trono. Fabiana. E trono é posição de honra, e rei tem cetro na mão, e cetro significa poder, autoridade, e rei tem selo, que significa nome, cargo e território. Aí Deus está dizendo, Elias, você que está pensando em desistir, você que está pedindo para Deus te recolher, você que falou, Deus me mata logo, porque eu não aguento viver essa situação. Deus está dizendo, através da tua vida, eu tenho posição de honra para dar para alguém. Através da tua vida, eu tenho um poder e autoridade para estabelecer na vida de alguém. Através da tua vida, Deus está dizendo, eu tenho nome, cargo e território para transferir, para patentear, para dar para alguém. Você está entendendo? Você está entendendo, Elias, que através da tua vida ainda tem profetas como Eliseu, que deve ser ungido, ministrado, policiado, através da tua vida? Você entende que ainda através do seu ministério, Deus tem uma transferência de unção, uma transferência de uma ordem eclesiástica, uma transferência ministerial através da tua vida para discipular outros profetas, outros portadores e ministros da palavra de Deus. Está entendendo o que Deus está falando? Eu gostaria que você meditasse nessa palavra. E eu acredito que essa palavra é um alimento de Deus que vai te ajudar você a caminhar 40 dias, como ajudou Elias a caminhar 40 dias e 40 noites. Escute, Deus está estabelecendo um período de dias. Deus está estabelecendo um tempo novo para a tua vida. Por isso Deus está falando para você, levanta, come e bebe, porque muito longa é a sua caminhada. Fique na meditação nessa palavra. E deixa o Espírito do Senhor Yod-He Vav-He ministrar a tua vida. Só não pare. Saia desse deserto. Saia debaixo desse pé de zinco. Saia dessa caverna. Deus tem um novo tempo estabelecido para a tua vida. Acredite nisso. Você vai sobreviver tudo isso que você está passando. Essa é a mensagem da parte de Deus, tá bom? Medita aí um pouco, coxinha aí. Foi um pouco extenso esse vídeo, mas medita. Eu acredito que Deus vai falar com você, tá bom? Eu já passei por isso. Na verdade, eu acredito que eu ainda estou passando por isso. Mas eu acredito que eu sou símbolo de superação, de sobrevivência. Acredito que eu vou sobreviver também todo esse processo. E o nome de Deus vai ser glorificado, tá bom? Medite aí. Tenha uma boa noite vocês aí. A paz do Senhor a todos vocês.